Sejam bem-vindos ao meu canal. Hoje nós vamos falar das diferenças da dor entre os sexos. E também, além de outras coisas, vamos dizer hoje por que que a fibromialgia ela está sendo reclassificada como um outro tipo de doença e não uma doença psicológica feminina. Eu sou o Dr. Alexandre Maru, sou médico ortopedista. A dor tem sexo e ninguém te contou sobre isso. Nós vamos abordar a realidade biológica e as diferenças biológicas entre o processo inflamatório do homem e da mulher. Existe um termo médico que a gente chama de dimorfismo imunológico entre os sexos. A inflamação, ela é representada geneticamente, ela está contida a uma grande parte de vetores, né, de genes que trazem a inflamação para o nosso corpo, ela está lá no cromossomo X. E a mulher, ela é XX, ou seja, ela tem o dobro de mediadores da inflamação e da resposta imunológica à agressão ao organismo do que o homem. Essa diferença que vai transformar totalmente a compreensão do processo de dor e inflamação, tanto no homem quanto na mulher. O caminho da dor, ele é diferente na mulher e no homem. No homem, a dor, ela caminha por vias nervosas e há uma ativação de células do sistema nervoso central e que vai direcionar uma resposta via essa via, né, passando pelo cérebro, e ela é bem direcionada. A resposta inflamatória da mulher, ela é mediada por linfócitos, né? Ela é por células T. Essas células T, elas liberam mensageiros, são as interleucinas 8, interleucina 6, elas liberam várias informações para o corpo todo, dizendo que o corpo está tendo uma agressão e o índice de resposta de todo o organismo ele fica num limiar muito pequeno. Então, ele responde agressivamente à inflamação. Essa dor que no homem que era chamado mais uma dor neuropática, na mulher isso passou a ser nociplástica. Essa dor nociplástica é uma dor em que ela não existe um exame, ou pelo menos a gente oficialmente não tem esse exame, a gente tem como marcar ou identificar a origem da dor, que faz muito sentido. Ora, se a mulher tem uma agressão no seu organismo e todo o organismo ele é avisado que existe uma inflamação em algum ponto e as células do organismo elas ficam hiperreativas, essa inflamação espalha por todo o corpo. Aí você está vendo que na imagem aí, ela está representando que a mulher tem inflamação no cérebro todo. Ou seja, o sistema límbico da mulher, que é uma das respostas, ele fica ativado. Então, ele também responde a isso. O sistema límbico, hipocampo, aquela região ali, ele traz os impulsos mais primitivos, né? A sensação de catástrofe, a sensação de medo, de ansiedade, isso tudo ele é ativado por esse sistema inflamatório. Isso gera uma cascata de estresse diante da doença, isso gera uma tensão maior, mediada basicamente pelo sistema hormonal. O estrogênio da mulher, ele tem uma ação inflamatória muito grande. Ele ativa vias e essas vias inflamatórias
desencadeiam várias cascatas. E isso influencia como o sistema imunológico feminino responde às agressões. Não só às agressões, mas também a pequenos fragmentos de células, a pequenos traços de vírus que ficou de uma epidemia, tudo, e aí parte, já que o sistema está hiperativo, ele desencadeia processos inflamatórios. Processo inflamatório ele é igual à dor, à fadiga, cansaço, aumento do estresse e o cortisol também ele acaba aumentando. O cortisol ele é um imunossupressor, mas ele em altas doses, em estresse consecutivo, o corpo parece que ele não responde mais a essa influência. Ele fica saturado. E esse alto índice de cortisol faz que o processo inflamatório se perdure. É um paradoxo, né? Um inibidor, mas ele atinge um limiar que ele passa a ser um agente também inflamatório. O estresse é um agente inflamatório. Né? E o homem? O homem, ele tem a testosterona, né, que é uma via androgênica. Essa via androgênica, ela funciona como um anti-inflamatório. Então, as respostas inflamatórias no homem, ela é mais lenta, ela não é tão agressiva. O comportamento masculino, ele é impositivo, né? Ele tem aquela postura de que homem não chora, todos esses processos de autoafirmação da masculinidade, e isso gera uma resposta do corpo a processos inflamatórios, a infecções virais mais tardia. Agora, e a fibromialgia? Bom, a fibromialgia ela tem alguns vieses clínicos, ela tem alguns aspectos que a gente vai comentar agora, né? Existem várias coisas aí, né? A relação nos últimos dados é que em torno de cada 3 mulheres, a proporção é de 3 mulheres com fibromialgia e 2 homens. Tá? Os estudos antigos da década de 90, eles colocavam a proporção de 13 mulheres para um homem, que ficou com um estigma que a fibromialgia é uma doença feminina e é uma doença psicossomática, de origem psicológica, isso é da cabeça da mulher, e que faz exame e não tem nada. E os critérios que eram adotados em 1990 para determinar essa questão da fibromialgia transformou a mulher num estigma. Isso é coisa de mulher, as pessoas não valorizam muito, o comportamento dos médicos que não são especialistas ou que não têm habilidade ou entendimento profundo da fibromialgia fala que é coisa de mulher, que há uma desvalorização diante desse relato de dor. Mas e a fibromialgia? Também tem nome? Esses estudos modernos estão mostrando algumas coisas para a gente, né? A mulher, quando vem no consultório, ela vai falar que tem dor em várias partes do corpo, que ela está cansada, às vezes a mente fica falhando, tem problemas de memória e acaba tendo uma dificuldade, uma perda de capacidade de trabalho. E aí fica aquela coisa assim, uma história longa, né? E que os colegas falam, a mulher fica reclamando, 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 e a gente faz exame e não acha nada, eu não sei como é que eu faço, isso não é para mim tratar. E o homem? Como é que é o homem? Antigamente, como é que era o diagnóstico de fibromialgia? Você tinha os pontos, né, de dor, né? E que
colocavam lá que se você apertasse esses pontos de dor junto com a poliartralgia, o diagnóstico era de fibromialgia e pronto, a mulher ganhava esse carimbo. E o homem? O homem, lembra que eu tinha falado que a via de inflamação do homem é diferente da mulher? Então, como a mulher está toda inflamada, ela não, ela vai ter pontos mais sensíveis porque a inflamação está no corpo todo. E o homem? O homem não. O homem tem vias específicas de dor. Ora, então ele não tem trigger points. Ele não, você vai apertar o ponto de dor, ele não vai ter. E aí, quais seriam os sintomas do homem com relação à fibromialgia? Ele tem dores em várias articulações, nos membros, né? Tem queixa de fadiga e tal, mas o homem ele apresenta maior incidência de depressão e, às vezes, sintomas mascarados com abuso de substâncias para fugir desse processo de dor. E a mulher? A mulher tem um enfrentamento mais ativo, né? Ela busca o sistema de saúde, ela vai no médico, vai no outro, e olha só que dificuldade. O tempo médio, segundo as pesquisas, são de 3 anos para a paciente ter o diagnóstico de fibromialgia. E o homem? O homem não, o homem fica lá suportando a dor, o homem que é um homem não chora, e também a mulher às vezes fala assim, eu vou ouvir uma música para ver se eu desestresso, vou fazer alguma coisa para ver se melhora a minha mente e tal. Isso é chamado técnicas de relaxamento e distração mental. O homem não faz isso, porque existe a identidade masculina, né? Ela sente como se a doença ameaçasse essa questão do eu sou macho e tudo mais, porque é um estigma social, não é a ausência de compreensão. Então o homem sofre um processo interno muito grande devido a essa relação com a fibromialgia. Ele não entende esse processo de dor, ele não aceita esse processo de dor, ele não aceita tratamento médico, e a mulher estigmatizada, porque é uma doença exclusivamente feminina, que não está sendo bem assim, né? E a gente tem que compreender a fibromialgia como uma dor neuropática e não como uma dor psicossomática psicológica. E aí a gente consegue fazer um tratamento melhor. Olha só o que a ciência está trazendo para a gente. Existe hoje estudos mostrando como é que a fibromialgia ela acontece no corpo, mediada por esse dismorfismo imunológico, né? Ou seja, a presença do X da mulher, né? 2X, e no homem XY. A dor da mulher ela é caracterizada por um processo geral de inflamação. Como eu coloquei, o estresse, o cortisol, tudo isso acaba trabalhando mais para a pessoa ficar inflamada. É por isso que a gente fala com o paciente, olha, procura não se estressar tanto, porque você baixando o nível de cortisol, você passa a responder adequadamente ao cortisol. Esses estressores, né, que a gente chama, acabam piorando o quadro clínico da doença, né? A mulher, quando tem os hormônios, né, aí junta a prolactina, junta o estrogênio, a progesterona, elas estabelecem uma reação diferente ao processo inflamatório, ampliando esse processo inflamatório. Enquanto a testosterona no homem tende a diminuir a inflamação, a mulher tem esse processo inflamatório. Mas o que a ciência está trazendo hoje para a gente? Olha só, o fator neurotrófico derivado do cérebro, que está colocando aqui, né, o BDNF, é um exame que está sendo usado, ele está sendo mapeado, está sendo colocado
como um grande marcador desse processo de fibromialgia, que pacientes com fibromialgia têm esses marcadores, independente do sexo, com níveis mais baixos. Esses marcadores são consumidos. Então, diante da fibromialgia, você tem que entender que a dor ela é um sintoma, independente do sexo. Cada sexo reage de um jeito. Isso é fisiologicamente, isso é genético. Não tem nada a ver com a sua opção sexual. É o seu organismo e a sua fisiologia. As suas células, elas são XX ou XY. E essas respostas é que a ciência tem que entender que é diferente. E o comportamento é diferente. O homem acaba sendo mais depressivo, o homem acaba tendo problemas psicológicos de abuso de álcool muito maior do que a mulher, por causa de uma ausência de um entendimento maior do que está sendo a fibromialgia. É uma reflexão para o sistema de saúde de entender o processo de dor do paciente, que, independente do sexo, ela tem que ser acolhida e tratada. Existe, dentro desse sistema de dor, que não é uma fibromialgia, mas é uma doença que a gente chama de espondiloartrite axial. Essa espondiloartrite é uma dor na coluna toda, ali na parte do tronco, né? Que vai desde a cabeça até lá embaixo, na raiz do sacro. É um processo de inflamação em que, na mulher, faz exame e o raio-x está normal. No homem, já aparecem sinais de calcificação. Eu vou chamar para vocês genericamente de bico de papagaio, de artrose. Qual é a relação? O homem, ele logo, o raio-x logo começa a aparecer alguns sinais desse processo inflamatório. As mulheres não mostram nada com relação a isso. Tá? Exames de sangue, tipo HBL27, que é o B27, que ele é marcado, que é um marcador de doenças reumáticas, na mulher, na maioria das vezes, é negativo. E a mulher, o raio-x, ele parece ter menor dano radiológico, tem uma carga doença mais forte, tem uma prevalência de dores, artrite periférica também, e é uma perda de qualidade maior, né? E outro problema que nós encontramos é que quando você usa os tratamentos com biológicos, faz todo aquele tratamento, a mulher ela tem uma adaptação a esse tipo de tratamento que você, de tempo em tempo, de tipo 2 em 2 anos, você tem que reavaliar o tratamento porque a droga que estava sendo usada na mulher não faz mais efeito. Isso tem a ver com o quê? Com picos hormonais, com a prolactina, os estrogênios, progesterona, que alteram essa resposta imunológica a esses anti-inflamatórios, né? E o que acontece nas cirurgias ortopédicas, né? Principalmente na questão das próteses. O homem, ele tem uma gravidade maior e uma mortalidade maior com relação às artroplastias e infecção em sítio cirúrgico ortopédico. Por quê? Ora, se a testosterona diminui a resposta inflamatória dele às invasões e às infecções, o que acontece? Ele sofre infecções mais graves, o corpo reage de uma forma inflamatória, às vezes descoordenada, bem exacerbada, que acaba levando um risco maior. Ele tem um risco maior de infecção generalizada do que a mulher, e lamentavelmente tem uma taxa de óbito também grande. E a mulher? A mulher, ela fica mais tempo no hospital, ela
acaba tendo infecção no trato urinário, ela sangra um pouco mais e vai ter que fazer transfusão de sangue, e ela acaba tendo um período maior de internação, mas ela acaba saindo bem desse processo, mas ela tem esses processos associados, né? Que é artrite reumatoide, dor crônica, tem associação com obesidade, doenças pulmonares, elas sobrevivem mais, mas com uma recuperação mais dificultada, né? E aí, como eu disse, a testosterona, ela funciona como anti-inflamatório, ele reduz a resposta do organismo às infecções e aos ataques, tanto de vírus como bactéria. No Covid, isso ficou bem claro, que a proporção de óbitos de homens era muito maior do que as mulheres. Por quê? Porque o homem, quando ele começa a responder o vírus já se espalhou pelo corpo. E aí ele tem aquela resposta inflamatória exacerbada violenta, que acaba danificando os sistemas, acaba piorando o quadro, fazendo uma resposta pulmonar exacerbada, levando à insuficiência respiratória e ao óbito. As mulheres, não. As respostas da mulher ela é mais antecipada, por ser uma resposta mais antecipada, o interferon ele consegue fazer uma luta maior com o vírus, tendo menos óbitos do que os homens. Mas, como eu coloquei na Covid longa, ela é uma doença predominantemente feminina. Ela tem uma taxa de mulheres com muito mais Covid longa. Se você quer saber mais sobre o assunto, você dá uma olhadinha no meu canal que estou falando sobre Covid longa. Você vai entender mais profundamente por que as mulheres têm mais Covid longa do que os homens, né? E essa taxa de óbito aí com relação aos homens e às mulheres. Outro caso muito complicado é essa questão do dimorfismo imunológico, né? Quando nós colocamos o HIV nessa história. Ora, se você entendeu, o homem ele vai ser um portador do vírus HIV sem a manifestação da doença, não sabendo que tem a doença, ele não procura se cuidar, não procura o médico, ele é mais relapso do que a mulher, ele acaba sendo um transmissor, lamentavelmente, de HIV, e quando ele descobre a explosão viral que ele tem, é mais difícil de ser tratado do que a mulher. A mulher, precocemente, ela, ao ser infectada, ela vai sofrer aquela tempestade de ocitocina, vai ter aquelas respostas inflamatórias mais agudas, com fadiga, com inflamação alta, com imunidade baixa, e ela vai procurar o médico e essa viremia com inflamação vai levar ao diagnóstico precoce do HIV. A neuromodulação, né? Como é que fica a neuromodulação nessa história toda, né? A neuromodulação, ela tem que ser uma neuromodulação adaptada ao sexo, né? Uma das grandes dificuldades para a gente realizar trabalhos de neuromodulação tem sido um protocolo. O que é um protocolo? O protocolo é aquilo. Olha, se eu tenho 10 pessoas com uma doença X, eu vou tratar essa doença usando um protocolo. Só que tem que a gente que faz neuromodulação entende que a pessoa é única e o sexo também vai ser mais único, né? Cada pessoa tem sua individualidade. Por exemplo, quando você vai fazer o TDCS, a calota craniana, ou seja, o osso da cabeça do homem é diferente do osso da cabeça da mulher. A densidade óssea
da calota craniana da mulher altera como o TDCS atua nas regiões. E isso muda o protocolo. Se eu não tiver uma intensidade correta, eu não vou ter o efeito esperado. No homem, a intensidade é mais espalhada, na mulher é mais concentrada. Isso tem que ser pensado no tratamento, né? Então, você tem que ter eixos de personalização, né? Você tem que tratar o cérebro, a parte do axial, né? Que tem a inflamação pelaquela via neurológica, mas você também tem que tratar a dor pela via periférica. O tratamento acaba sendo individualizado, né? Pensando na questão do viés do sexo, para que você não perca a qualidade. A gente tem estudos dizendo que se você fazer uma dosimetria individualizada, você melhora o tratamento. E aí que é um grande problema. Nas clínicas, por questões de volume, aí envolve questões financeiras, questões de programas de saúde, em que você vê várias pessoas de diferentes sexos, né? Masculino, feminino, com às vezes até com patologias diferentes, adaptadas a um mesmo protocolo. Você olhando para trás, né, relembrando o que foi dito, não vai funcionar. A pessoa às vezes vai passar por um tratamento desses protocolos de massificação e não vai dar resultado. Por quê? Porque ela tem características diferentes, porque ela é uma pessoa que tem as suas particularidades, que vem desde suas particularidades fisiológicas, de sexo, questões hormonais, da idade, até chegar à doença em si. Então, são várias etapas que é difícil você olhar o indivíduo e colocar um protocolo único, né? A gente, a nossa ciência vai ter que trabalhar melhor nesse aspecto para a gente tentar diminuir essas questões, dessas diferenças, para que a gente consiga um consenso. Mas hoje é necessário que a gente olhe o paciente como um indivíduo e não como uma doença que vai se encaixar o protocolo. A gente tem que entender que o nosso tratamento tem que encaixar com o paciente e não ao contrário. Esse vídeo foi feito, nós usamos o Open Evidence, que é um site para médicos, para estudos médicos, onde são tratados, né, temas específicos de trabalhos publicados. Ele é gerido pela Clínica Maio e, além dele, nós usamos o Gemini e o Claude e o Copiloto para informações mais genéricas. A arte dos slides, elas foi feitas com a IA do Google, além do Canva, né? E esse vídeo foi realizado usando o StreamYards. Para as referências, para as pessoas que querem dar uma olhada melhor nesses estudos, eu recomendo eu recomendo dar uma olhadinha, principalmente nos itens 12, 13, 14 e 15, que para o colega médico que chegou até aqui, vai ser bem interessante começar por aí, depois subir nos outros tópicos. Agradeço terem me acompanhado até aqui. Se gostou, deixe o seu like e se inscreva no meu canal. Muito obrigado. Até mais.